E aí, pessoal, beleza? Pessoal, eu vou tentar dar um auxílio aqui, porque me perguntaram como é que faz o estudo de ângulo, de função seno, cosseno e tangente. Tá? Eu vou tentar só dar uma orientação para vocês, e aí eu vou contando tipo uma história, e à medida que eu vou contando a história, eu quero que vocês entendam como é que ela vai sendo, como é que foi dado o desenvolvimento das funções seno, cosseno e tangente. Tá? Não é a história que realmente aconteceu, eu vou criando ela aqui à medida que eu for falando, mas eu quero que vocês entendam e a partir dessa interpretação vocês vão entender por que é que o valor é atribuído, tá? Então, como era antigamente, o ser humano pegava, olhava, alguma coisa, tá aqui o olhinho, tá? Tava olhando pro horizonte e tal, e ele sabia, ó, tô olhando em linha reta. O referencial dele era sempre o solo, então tava olhando lá em linha reta. Aí às vezes apareceu alguma coisa que ele precisava observar onde? Para cima. Mas aí é onde está o ponto. Embaixo, ele até podia medir, porque ele estava lá encostado no solo. Mas aqui em cima não. Então ele pensou, caramba, como é que eu vou fazer aqui para fazer essa medição? E aí uma parte que ele tomou como referência é o seguinte. O que está em cima, o sol batia, ó, digamos que tem alguma coisa aqui. O sol batia aqui, ó, tá lá o sol, digamos sol de meio-dia, batia aqui, fazia uma sombra em linha reta. Então você tinha uma medida aqui embaixo. Aí você sabia a posição aqui embaixo, mas ainda não sabia aqui em cima. Tá? E sabia também que você pegou, atribuiu, dizendo, ó, eu levantei a cabeça um pouquinho. Então vou chamar essa levantada de cabeça aqui de ângulo. Enquanto foi que eu levantei a cabeça? Aí ele começou a atribuir. Ó, aqui eu começo a contar de zero. E aí eu vou subindo até um momento em que você, ó, levantava a sua cabeça no máximo. Até onde? Até 90 graus. Olhando para cima mesmo, em linha reta. Então, aqui ele tinha duas referências, ó, olhando em linha reta e olhando diretamente para cima. Mas ele ainda precisava saber, ó, dessa referência que estava aqui. Aí qual foi a ideia que ele fez? Ó? Se eu colocar uma luz aqui, tá? Se eu colocar uma luz aqui, isso aqui é uma lanterna, feia pra caramba, mas é uma lanterna. Meti luz aqui, tá? Eu vou ter uma sombra aqui também. Então eu consigo medir tanto esse ponto quanto esse. Tá? Então você tinha duas medições que poderia fazer. Aí o que foi que ele pensou? Ó, eu consigo ter uma medida aqui. Como é o nome dessa medida? Eu não sei como é que eu chamo. Então tinha uma medida para baixo e uma para cima. A única coisa que eu sabia era o quê? Que eu podia marcar aqui embaixo, na sombra, e levantar e baixar a cabeça. Então do ângulo, ele atribuiu essa medida de distância aqui, ó. Ele disse, essa medida vai ser uma referência a partir do ângulo. Ele não chamou seno, tá? Aí vem contexto histórico, pesquisa aí. Ele disse que essa distância aqui no solo medida, tá? É uma referência. Aí ele chamou isso de seno, tá? Referente ao quê? É a medida do ângulo no solo. E para a altura? Ah, perdoe. Essa não. Deixa eu corrigir. Isso aqui, ó. Isso aqui é o cosseno, tá? Isso aqui é o cosseno. A referência dessa medição aqui embaixo. Aí ele pegou e disse, ó, se isso aqui vai ser uma coisa, aí alguém disse assim, então chama isso aqui de seno. A medida com relação à altura. Tá certo? Então pronto. Então ele agora tinha uma medida para fazer no solo e uma medida olhando para a altura. Só que aí ele percebeu o seguinte, ó, vamos lá. Independente de onde você marcar, do objeto que você vai ter, sempre que você observar um objeto, ele tem uma marcação no solo e alguma referente à altura. Ele tem uma marcação no solo
e uma referente à altura. Tem uma marcação no solo e uma referente à altura. Então, chão, altura. Base, altura. E ele viu que o movimento da cabeça que você faz, todo mundo há de concordar comigo, é esse movimento aqui, ó. Você não consegue olhar uma coisa movimentando mais do que isso. Se você consegue virar a cabeça para trás sem virar o corpo, me diga logo, que eu vou mandar rezar você. Tá? Então pronto. Então era esse referencial. E ele disse, e se tiver um objeto aqui atrás? Eu viro o corpo e faço um movimento de cabeça, ó. Agora de cima para baixo. E se eu estiver em cima de uma montanha e tiver um objeto olhando para baixo? Então pronto. Você faz um movimento de cabeça. De onde? De cima para baixo. E se o vale for na minha frente? De novo, ó, você vai olhando de cima até embaixo. E aí, ele sabendo que pode olhar qualquer coisa nesse sentido, você sempre vai ter alguma coisa no piso, vai ter alguma coisa para a altura. Então ele considerou, ó, um círculo, que era um movimento que você poderia fazer da cabeça de cima para baixo e virando o seu corpo no sentido de rotação. Feito a lua, você está rotacionando, girando o seu corpo e pode mexer a cabeça para cima e para baixo. Então você vai vendo. Depois do círculo, ele foi para onde? Para a esfera, que podia olhar em outras direções. Mas adentra depois. Qual foi a outra coisa que ele observou? Ó, se eu vou medir aqui embaixo, nessa medida que eu estou chamando cosseno, que tal a gente atribuir um valor fixo? Porque tanto faz se um objeto estiver aqui, ó, a 100 km. Quando eu olhar para a cabeça aqui, ó, nesses 100 km aqui que eu estou olhando, a abertura aqui tanto faz para 1 metro quanto para 100 km. A referencial de altura para olhar na direção do objeto, ele pode estar lá. 100 km na minha frente. Então, tanto faz eu medir aqui em 1 metro, quanto lá. Ele disse que está 1. Realmente 1 é melhor. Aí ele botou, ó, tudo que está à minha direita é positivo. Então, tudo que está para cima é positivo. 1. Tudo que está para a esquerda é negativo, menos 1. Tudo que está para baixo, negativo. E tudo que está a partir de onde eu estou olhando é 0. Beleza. Aí ele percebeu o seguinte, ó, com essa observação. Tá? Vamos pegar aqui x e y. Ele observou o seguinte, ó, quando o cosseno marca um valor, tá? Chama aqui esse valorzinho de A, o seno marca outro, B. Aí ele viu, ó, quando o meu cosseno estiver em 1, eu estou olhando em linha reta, então não tem altura. Então o valor da altura, que é o valor do seno, é 0. Quando eu estiver olhando diretamente para cima, eu tenho que estar parado no lugar. Então não tenho distância para onde eu vou olhar. Só vou olhar direto para cima. Então o cosseno é 0 e o seno vale 1. Então, ó, veja. Quando ele estava olhando diretamente para cima, você tem um ângulo de quanto? 90 graus. Π sobre 2. Então, ó, em 0. E aqui, ó. Π sobre 2. Se meu ângulo é 0, tá? O que é que você tem? Vou botar, ó, o cosseno de 0 vai ser 1. Porque você está olhando, ó, você tem distância, mas você não tem altura. Então vale 1. Quando você está em 90 graus, você está parado olhando diretamente para cima. Então você não tem distância, só tem altura. Então a distância aqui é quanto? 0. Que eu estou falando em cosseno. E cosseno é distância, para frente e para trás. Então você variou de 1 até 0. Tá ok? Depois ele olhou. E se eu olhar para trás? E aí ele atribuiu esse valor de ângulo olhando para trás. Ó, uma volta de cabeça que começa olhando para frente e termina para trás. Chamou de π. Aí é uma distânciazinha maior. Então tá aqui, ó, π. Deixa eu botar de preto. Π. Mas então, quando eu estou olhando para trás, eu tenho isso aqui, ó. Eu vou olhando e percebo que quando eu chegar em π, ó,
Quando eu estiver olhando para π, eu estou olhando para trás, na direção de menos 1, mas eu não tenho altura para avaliar isso. Então aqui vale menos 1. Tá? Deixa eu botar aqui de preto. Então ele começou a atribuir aqueles valores, ó, que ele só tinha antes no círculo, fazendo essa oscilação. Então, olhe para frente em linha reta, eu estou variando aqui, ó. A minha altura vai de 0 até 1, no máximo. Ou de 0, ó, a direção que eu vou olhar. Ou eu estou olhando para frente, na distância de 0 até 1, então está aqui a variação. Ou de 0 a menos 1, porque eu estou olhando para trás. Está aqui, ó. Tá vendo? Está tudo aqui, ó. Deixa eu botar de vermelho. Tá vendo? Foi isso. Ah, beleza. Esse que está de vermelho é o cosseno. E o seno, o que foi que ele fez? Vou botar de azul. A referência foi a mesma. Se ele está olhando em linha reta, então ele só tem verificação. Seno é para altura. Então não estou fazendo referência para altura. Estou fazendo apenas na direção para frente. Então se eu não tenho altura, eu parto do zero. Quando eu estou em 90 graus, aí sim eu estou olhando diretamente para onde? Para o 1. Então eu tenho uma altura que vale quanto? 1. No seno agora, eu tenho 1. Ó. Então ele subiu. Ó. Foi subindo. Aí eu vou olhar para trás. Ó. Se eu olho para trás, eu começo a baixar minha cabeça. E quando eu estou olhando diretamente para frente, eu não tenho mais altura de referência. Eu só tenho para frente e para trás. Se eu não tenho mais altura, então a minha altura em π, ó, vale quanto? 0. Então veja. Ele fez a mesma coisa que fez para o cosseno. Só que o cosseno é olhando para frente e para trás. E o seno para cima e para baixo. Então ele agora tem as variações. A mesma variação de 0 e 1. Só que cosseno para a distância e seno para a altura. Então tá aí as referências, ó. Tá certo? Embaixo você vai marcando os ângulos. Ó, para x você marca os ângulos, para y você marca o quê? As variações de distância e de altura. É isso. Aí ele criou uma tabela. Deixa eu botar de preto. Aí ele criou uma tabela, porque ele viu, ó, o seguinte, ó. Certo? Que aí ele fez as contas. Agora foi a parte trabalhosa. Tá? Vou botar só seno e cosseno. Vai ficar feio mesmo. Ele viu que se ele estiver olhando, ó, em linha reta, ou seja, o ângulo é 0, não tem levantamento de cabeça, a minha altura não vale nada e a minha distância é quanto? De 1 metro. Pega 1 metro. Se eu estou olhando agora, e se eu levanto a cabeça um pouquinho, em 30 graus? Aí ele viu que quando levantava um pouquinho, ó, digamos aqui, ó, 30 graus, vai ser a mesma coisa para os outros. Ele viu que a sombra marcada no solo, em 30 graus, você estava na metade do caminho e que sua altura valia raiz de 3 sobre 2. O seno, ó, a altura estava na metade do caminho, até 1 metro. Em contrapartida, a tua distância no solo equivale a raiz de 3 sobre 2. Quando ele pegou, ó, de 45, ele viu que as distâncias eram a mesma, tanto para a altura, que ficou raiz de 2 sobre 2, como para a distância no solo, raiz de 2 sobre 2. Quando ele pegou de 60 graus, aí ele viu agora que o seno, ou seja, a altura, iria equivaler a raiz de 3 sobre 2 e a distância no solo estava na metade do caminho. E no ângulo de 90, ou seja, estava olhando em linha reta, minha altura era total, ou seja, de 1 metro, só que a distância, não tinha distância para mim, estava em linha reta. E aí ele saiu atribuindo valores. Foi isso que ele fez. Ah, professor, e para ângulo maior do que 90? Tá? Ou seja, 135, 150, porque ele converteu, ó, 0, 0. Aí ele atribuiu 30 graus. Como é que eu boto um valor? Vou chamar isso aqui de π. O π equivale, ó,
no sentido de rotação, porque foi a medida feita para determinar a relação entre o arco do círculo e o raio que tem nele. Achou π? Isso aqui, ó, é como se eu pegasse π e dividisse por 6. Aqui, ó, π dividido por 4. Nesse outro, π dividido por 3. Em 90, π dividido por 2. E aí ele foi fazendo. No referencial aqui atrás é da mesma coisa. A altura não vai variar de 0 até 1. Continua a variar no sentido positivo. Mas a distância vai variar negativo. Por quê? Porque você está olhando para trás. Então, por isso que, ó, para maior do que 90 e, ó, para qualquer ângulo maior do que 90, tua distância ou o valor lá dá sempre negativo. Por fim, tá? Ele pegou a referência seguinte. E se eu dividir o seno pelo cosseno? Se eu pegar a altura e dividir pelo comprimento no solo? Beleza, vamos chamar isso aqui de tangente. Aí ele fez, ó, 0 dividido por 1 dá 0. 1 meio dividido por raiz de 3 sobre 2 dá raiz de 3 sobre 3. Um número dividido por ele mesmo dá 1. Raiz de 3 sobre 2 dividido por 1 meio dá raiz de 3. E 1 dividido por 0, isso aqui dá uma doideira. Tá certo? Isso dá uma doideira. Pronto, é assim que ele fez. Ele não fez nada de mirabolante ou coisa não. Foi só observando. Olhe para frente, pega essa referência. E é isso que ele faz. A construção de valores que tem lá é isso aí, ó. É só essa ideia que ele pegou. Tá beleza? Não sei se foi a melhor forma de explicar, pessoal. Espero ter ajudado. Tá bom? Se não ficou muito bom, aí vocês me avisem. Se ficou legal, dá um joinha. Se inscreve no canal, porque eu quero ganhar royalties. Valeu, galera.